11 verdades energéticas sobre a procrastinação que ninguém te contou. Já sentiu que está adiando coisas importantes sem entender por quê? Mesmo quando sabe o que precisa ser feito, mesmo tendo clareza dos benefícios, a ação não acontece, o corpo trava, a energia desaparece. E, no lugar da presença, surgem a culpa, a cobrança, a comparação silenciosa com quem parece estar sempre em movimento. A maioria acredita que procrastinar é falta de disciplina, que é fraqueza, que é um defeito de caráter a ser corrigido com esforço, metas e mais pressão. Mas e se isso for apenas a superfície? E se a procrastinação for, na verdade, um reflexo energético? Um pedido de escuta. Um alarme sutil do campo dizendo: algo aqui não está em harmonia. Neste vídeo, vamos caminhar por um território pouco explorado. O da procrastinação como sintoma espiritual. Não como falha pessoal, mas como espelho de padrões mais profundos. Vamos revelar 11 verdades energéticas sobre a procrastinação que ninguém te contou e que podem transformar a forma como você se percebe e se movimenta no mundo. Porque antes de ser um problema de tempo, a procrastinação é um conflito de vibração. Ela surge quando a alma está desconectada da ação, quando a mente opera em um ritmo que o coração não consegue sustentar, quando o corpo carrega tensões que nunca foram liberadas, e quando a energia vital está fragmentada, confusa, dispersa, tudo fica mais difícil. Esse conteúdo não traz fórmulas mágicas de produtividade. Traz consciência. Traz uma lente espiritual para olhar de frente aquilo que você costuma rejeitar em si mesmo. E ao fazer isso, algo começa a se movimentar. Não por força, mas por verdade. Talvez você esteja tentando se forçar a viver um caminho que já não é mais seu. Talvez esteja dizendo sim ao que drena sua energia, por medo de dizer não. Talvez esteja esperando sentir motivação para agir, quando o que precisa é de reconexão. Este vídeo é um chamado para perceber que procrastinar não é o fim do caminho, é um portal. Um convite para reavaliar o que está sendo priorizado, por que se perdeu o entusiasmo e como se reconectar com aquilo que realmente importa. Respira fundo. Solta a tensão dos ombros. Não é sobre perfeição, é sobre presença. É sobre abandonar a guerra contra si mesmo e começar a ouvir, com compaixão, o que a procrastinação está tentando dizer. Porque no silêncio dela, há uma mensagem. E quem escuta, desperta. A procrastinação como um escudo energético. Nem toda resistência vem da preguiça. Muitas vezes, o que parece apenas adiamento é, na verdade, um mecanismo de proteção energética. Algo dentro de si reconhece que aquela ação, aquele caminho ou aquele ambiente pode estar desalinhado com a verdade da alma, e então o corpo trava. A procrastinação, nesse caso, não é um erro. É uma tentativa inconsciente de se preservar. Acontece que a maior parte das pessoas foi ensinada a se violentar para funcionar, a cumprir metas mesmo quando o peito aperta, a continuar mesmo quando a intuição grita para parar, a performar produtividade mesmo quando a alma pede recolhimento. Esse modelo de funcionamento ignora os ciclos internos, a inteligência emocional, a energia do corpo e o tempo da consciência. E quando esse descompasso se torna constante, surge a procrastinação. Mas ela não aparece como fraqueza. Ela aparece como um muro invisível que impede o movimento forçado. É como se a alma dissesse: não vou seguir se for para me abandonar de novo. Claro que nem toda procrastinação é proteção. Às vezes, sim, pode haver dispersão, fuga ou medo. Mas há um ponto de partida importante a ser olhado. O que exatamente está sendo adiado? Por que há resistência justamente ali? Existe algo naquele caminho que fere sua essência? Ou você está tentando viver uma versão de si mesmo que já não faz mais sentido? A procrastinação pode ser o reflexo de um ambiente que suga sua energia, de uma rotina construída sobre expectativas externas, de escolhas que foram feitas para agradar, sobreviver ou pertencer, mas que nunca foram verdadeiras. O corpo sente isso, e como o corpo é o primeiro a registrar qualquer desequilíbrio, ele começa a recusar.
a travar, a esquecer, a adiar. E quanto mais se tenta forçar, mais ele endurece. É nesse ponto que muitos se perdem, porque, em vez de escutar esse sinal, se culpam. Em vez de acolher, se cobram. E ao fazer isso, aprofundam ainda mais a separação interna. Passam a lutar contra a própria energia, como se o problema fosse falta de esforço. Quando, na verdade, o que está faltando é realinhamento. Antes de tentar vencer a procrastinação com mais pressão, é preciso olhar para o que ela está tentando proteger. Existe um desejo não ouvido? Um medo de se expor? Um chamado que está sendo ignorado? Uma dor que está sendo evitada? Em vez de perguntar como faço para agir, talvez a pergunta mais poderosa seja: o que dentro de mim está pedindo atenção antes da ação? Ao enxergar a procrastinação como um escudo energético, algo muda. A culpa dá lugar à curiosidade. O julgamento se transforma em escuta, e a energia começa a se reorganizar. Porque tudo aquilo que é reconhecido com amor começa a se dissolver naturalmente. Esse é o primeiro passo da jornada. Parar de lutar contra o que paralisa e começar a dialogar com isso. Criar um espaço interno onde a procrastinação seja vista não como inimiga, mas como mensageira. Ela não está contra você. Ela está dizendo que algo precisa ser ajustado antes de seguir. E quando esse ajuste acontece, o movimento volta. Mas não como obrigação, como fluidez. Procrastinar, nesse sentido, é o corpo tentando impedir mais uma desconexão. E ouvir esse pedido pode ser o início de uma nova forma de viver, mais alinhada, mais honesta e, sobretudo, mais respeitosa com a própria energia. Você não procrastina o que é difícil, você procrastina o que não ressoa. Existe uma ideia muito comum de que a procrastinação é sempre sobre a dificuldade da tarefa, como se o problema estivesse no quanto algo exige esforço, estudo ou prática. Mas, na maioria das vezes, a dificuldade real não está na complexidade da ação. Está no desalinhamento entre o que se faz e o que se sente. É por isso que tantas pessoas conseguem passar horas concentradas em coisas que o mundo considera difíceis, mas travam diante de tarefas simples e cotidianas. Não é sobre dificuldade, é sobre frequência. A procrastinação surge quando aquilo que se pretende fazer não vibra em sintonia com o momento interior. A alma sente quando algo não pertence mais, mesmo que pareça útil, mesmo que seja bem visto, mesmo que traga resultado. Existe um campo de verdade dentro de cada um que percebe imediatamente quando há um descompasso entre ação e essência. E esse descompasso cria ruído, um cansaço súbito, uma dispersão que não se explica, um vazio que ocupa todo o espaço onde antes havia entusiasmo. Talvez você já tenha se forçado a continuar em projetos que pareciam certos, mas que secavam sua energia. Talvez tenha adiado conversas, decisões ou compromissos sem entender por quê. Apenas sentia que não queria, que não dava, que algo estava errado. E talvez tenha se julgado por isso, sem perceber que o que estava acontecendo era muito mais espiritual do que racional. A procrastinação, nesse ponto, se torna um sensor, um oráculo silencioso apontando para onde não há mais vida. E insistir nesse caminho pode até gerar resultados no curto prazo, mas ao custo de exaustão, desconexão e perda de sentido. Existe uma sabedoria profunda em observar o que está sendo evitado. Não para se forçar a enfrentar, mas para perguntar: isso ainda faz sentido para mim? A procrastinação é o corpo tentando preservar energia para o que importa. É o campo dizendo que há outras prioridades invisíveis pedindo passagem. É a alma tentando redirecionar o fluxo para um lugar mais verdadeiro. Claro que nem tudo o que precisamos fazer na vida será profundamente inspirador. Há tarefas práticas, obrigações e compromissos que fazem parte do cotidiano. Mas mesmo essas ações podem ser vistas de outra forma quando compreendemos que a procrastinação não é sobre preguiça, e sim sobre desconexão. Muitas vezes, procrastinar uma atividade é um reflexo de que estamos tentando encaixar nela uma versão de nós mesmos que já não existe mais.
Estamos tentando responder ao mundo com velhos padrões, com velhas estratégias, com velhos papéis. E isso dói, isso trava, isso paralisa. Quando a ação nasce da coerência interna, ela flui, mesmo que envolva esforço, mesmo que exija disciplina. Há algo que sustenta de dentro, mas quando a ação nasce da obrigação desconectada, ela arrasta, pesa e cansa. Essa é a segunda verdade energética sobre a procrastinação. O que é evitado nem sempre é difícil. Às vezes, é apenas falso. E reconhecer isso já é um ato de cura, porque a partir desse ponto, não é mais sobre forçar o corpo, é sobre realinhar a alma. E quando se realinha, a energia volta. A vontade reaparece. O movimento acontece, não como esforço, mas como resposta natural àquilo que vibra em verdade. Tarefas que travam são portais para partes de si que ainda não foram curadas. Nem toda tarefa adiada é apenas uma tarefa. Muitas vezes, ela é um espelho, um ponto de acesso para algo mais profundo, mais antigo, mais emocional, que ainda não foi olhado com verdade. A procrastinação, nesse caso, não está falando daquilo que está fora, mas daquilo que ainda está preso dentro. Imagine por um instante uma atividade que você tem evitado há semanas. Algo simples, acessível, possível. Mas toda vez que pensa nela, o corpo enrijece, a mente foge, a vontade evapora. Por fora é só uma pendência, mas por dentro pode ser um gatilho energético. Um lembrete inconsciente de algo que ainda dói, de uma memória mal resolvida, de uma parte de si que foi julgada, silenciada ou esquecida. Tarefas que travam quase sempre tocam feridas que não foram curadas. Elas mexem com autoimagem, com medo de rejeição, com insegurança, com sensações de incapacidade. E ao evitá-las, o que se está evitando não é a tarefa em si, mas o encontro com uma parte interna que precisa de acolhimento antes de se mover. Por isso, é tão importante não tratar a procrastinação como algo a ser eliminado com métodos frios. Porque quando se tenta resolver o que está travado sem antes escutar o que ele está tentando dizer, o que acontece é mais resistência, mais autossabotagem, mais desconexão. Há uma pergunta que pode abrir caminhos. O que essa tarefa está ativando em mim? Talvez ela traga à tona o medo de errar, ou a sensação de que não se é suficiente, ou o pavor de se expor, de ser criticado, de ser visto. Talvez ela carregue uma memória familiar, de cobrança, de punição, de obrigação, ou esteja conectada a uma fase da vida onde tudo era obrigação, onde a alegria era trocada por dever. Essas camadas não são conscientes, estão no campo, no corpo, no emocional. E é por isso que a mente racional sozinha não consegue desbloquear. Porque o que bloqueia é vibracional, e só pode ser dissolvido com presença, compaixão e escuta. Cada tarefa que trava é uma chance de se conhecer mais, de perguntar: que parte minha está com medo aqui? De oferecer espaço para o que ainda não foi visto, de acolher com carinho aquele pedaço interno que aprendeu em algum momento que era mais seguro adiar do que falhar ou do que brilhar. A procrastinação, nesse ponto, se torna mapa. Ela aponta com precisão onde ainda há rigidez, vergonha, auto-julgamento. Ela mostra onde a alma quer entrar, mas encontra portas fechadas. E o trabalho não é forçar passagem, é abrir espaço. Ao invés de tentar eliminar a procrastinação como um problema, que tal tratá-la como um mestre? Como um guia gentil, embora às vezes desconfortável, que mostra exatamente onde a cura quer acontecer. Porque é isso que ela é. Um reflexo da parte de si que quer agir, mas precisa antes ser vista. E quando se permite esse olhar, algo começa a mudar. A tarefa adiada se torna um portal de reconexão, e a procrastinação deixa de ser um inimigo para se tornar o início de um reencontro. Procrastinar pode ser uma forma inconsciente de autoproteção contra ambientes que drenam a energia. Há momentos em que o simples fato de se imaginar fazendo algo já gera exaustão. Não por falta de capacidade, mas pela atmosfera envolvida. O espaço, o ambiente, as pessoas, os códigos invisíveis daquele contexto, tudo comunica algo que, silenciosamente, esgota a energia vital. Muitos confundem essa sensação com preguiça
ou falta de comprometimento. Mas por trás da paralisação pode existir um campo denso, um lugar onde a alma não se sente segura para se expressar, para existir em verdade, para florescer. E então o corpo trava. O fluxo se retrai. A procrastinação aparece como barreira. Nesse caso, adiar não é apenas resistência, é defesa. É o sistema energético tentando evitar exposição a um espaço que suga, silencia ou oprime. É o campo dizendo: aqui não é seguro. E mesmo que a mente queira continuar, que o calendário pressione, que o outro cobre, o corpo, que sente tudo antes, recua. A grande questão é que essa leitura energética não é consciente. Não há necessariamente uma ameaça visível. Pode ser uma simples troca de mensagens, uma ida a um local específico, uma reunião com determinada pessoa, uma atividade que exige estar em um espaço vibracionalmente denso, e então surge o adiamento. A vontade de fazer qualquer outra coisa. A distração que, do nada, aparece. Esse padrão não deve ser visto como sabotagem, mas como sintoma. Um sinal de que é preciso olhar não apenas para o que está sendo feito, mas onde está sendo feito. Com quem? A partir de qual energia? O campo é sensível. A alma percebe o que a mente ainda não entendeu. E quando algo não está saudável para o sistema, a procrastinação entra como forma de contenção. Ela impede a exposição. Ela retarda o movimento. Ela protege o que ainda é frágil. Esse tipo de procrastinação pode aparecer principalmente quando há ambientes tóxicos ou desconectados de propósito, espaços onde se exige performance sem presença, locais onde a alma não pode respirar, padrões familiares que reforçam dor, controle, comparação, relacionamentos que não acolhem, mas cobram, sistemas que drenam em vez de nutrir. A pergunta essencial aqui não é por que não consigo fazer, mas onde estou tentando fazer isso? A energia daquele espaço favorece ou fragmenta? Há acolhimento ou vigilância? Há inspiração ou drenagem? Em muitos casos, basta mudar o ambiente para que a ação flua. Às vezes, é trocar o cômodo, abrir uma janela, colocar um som que reorganize o campo. Em outros, é necessário criar novos espaços de trabalho, de criação, de convivência. Ou até, nos processos mais profundos, romper com vínculos que aprisionam. Nem toda procrastinação precisa ser combatida. Algumas precisam ser ouvidas. E esse tipo de procrastinação, a que surge como defesa energética, é uma das mais importantes, porque ela mostra, com precisão, onde você não consegue existir por inteiro. E viver pela metade é o caminho mais curto para o esgotamento. Então, se você sente que trava diante de certas pessoas, ambientes ou situações, talvez não seja você que está falhando. Talvez o que falha é o espaço em oferecer segurança vibracional para que sua alma se mova em paz. Reconhecer isso é libertador, porque a partir desse ponto, você deixa de se culpar e começa a se posicionar, a criar espaços onde sua energia possa florescer, onde a procrastinação não precise mais existir como defesa. Porque a presença, a segurança e a verdade já estão ali, dentro e fora de você. A autossabotagem começa quando a energia está desconectada do coração. Existe uma força vital que movimenta tudo na vida. Ela nasce do coração, não apenas do órgão físico, mas do centro energético que guarda propósito, verdade, sensibilidade e direção interior. Quando essa energia está conectada ao que se faz, há clareza, há coragem, há fluxo. Mas quando ela se desconecta, a ação perde sentido. E nesse vazio, a procrastinação ganha espaço. A autossabotagem não começa com a decisão de parar, de adiar ou de evitar. Ela começa muito antes, no instante em que se rompe a conexão entre o que se faz e por que se faz. Quando a motivação vira obrigação, quando o propósito vira cobrança, quando a inspiração dá lugar à comparação. O coração é o ponto de partida da ação verdadeira. Não o coração romântico, sensível apenas às emoções, mas o coração vibracional que reconhece o que é alinhado, que sente a hora certa, que pulsa com o que é íntegro. E quando ele não está envolvido, tudo parece mais difícil.
Mesmo as tarefas simples exigem esforço. Mesmo os caminhos certos parecem pesados. É nesse cenário que surgem os padrões de autossabotagem. Porque a alma, percebendo que está sendo colocada de lado, começa a interromper o fluxo. A procrastinação, então, entra como um freio invisível. Ela tenta impedir que se avance em direção a algo que não tem raiz emocional nem verdade vibracional. Muitos acreditam que autossabotagem é falta de força de vontade. Mas, na maioria das vezes, é falta de alinhamento com o centro interno. A energia está fragmentada, o foco está fora. A ação nasce do medo, da pressa ou da necessidade de validação, e o coração fica mudo. Essa desconexão acontece em pequenos gestos, quando se diz sim querendo dizer não, quando se aceita viver no ritmo dos outros, quando se troca autenticidade por aceitação, e principalmente quando se tenta ser funcional, em vez de ser inteiro. A alma não colabora com projetos que a ignoram. E quando percebe que está sendo usada apenas como ferramenta de produtividade, ela se recolhe. Nesse recolhimento, nasce o vazio, a perda de entusiasmo, a procrastinação. A solução não é insistir, é voltar ao coração, é perguntar com sinceridade: por que estou fazendo isso? Essa ação honra quem eu sou. O que estou tentando provar ou conquistar? Isso nasce da minha essência, ou da minha necessidade de ser aceito? A resposta pode não vir de imediato, mas o simples ato de perguntar já muda a frequência. Porque o coração reconhece quando é chamado de volta, e ao ser incluído novamente no processo, ele retoma o ritmo, a energia se reorganiza, a motivação real aparece, e o sabotador interno começa a se dissolver. A autossabotagem é o eco de uma desconexão, e reconectar não exige mais esforço, exige mais verdade, mais escuta, mais intenção. Quando o coração conduz, o caminho se mostra, e o que antes parecia travado, pesado ou impossível, se torna leve, possível e natural, porque a energia voltou a fluir da fonte certa. Procrastinar também pode ser medo de ser quem se veio para ser. Poucos falam sobre isso, mas existe um tipo de procrastinação que não nasce da preguiça, da dúvida ou da desorganização. Ela nasce do medo de crescer, do receio inconsciente de se tornar aquilo que se é, em essência, de dar um passo que pode, de uma vez por todas, mudar tudo, porque crescer implica deixar para trás antigas versões. Evoluir exige atravessar zonas conhecidas e confortáveis. Se aproximar do propósito ilumina sombras que estavam escondidas. Assumir a própria luz também significa lidar com a possibilidade de ser visto e talvez julgado. Muitas pessoas dizem querer mudar, prosperar, realizar algo importante. Mas quando se aproximam do ponto onde essa mudança pode realmente acontecer, travam, inventam desculpas, adiam, perdem o foco. Começam, mas não terminam. Dizem que vão, mas não vão. Isso acontece porque o inconsciente sabe. A ação verdadeira transforma tudo. E essa transformação pode significar deixar para trás hábitos, lugares, pessoas, modos de ser. Pode significar abrir mão de antigas narrativas de escassez, medo ou fracasso. Pode significar romper pactos invisíveis de lealdade com a dor, com o trauma, com o autoabandono. A procrastinação, nesse nível, se torna uma forma de proteger o ego de uma mudança que ele não sabe como lidar. Não porque essa mudança é ruim, mas porque ela é grande, porque ela rompe com tudo que é familiar, porque ela exige uma nova identidade. Por isso, às vezes, a pessoa adia justamente aquilo que mais deseja. O curso que pode expandir sua consciência, o projeto que daria voz à sua verdade, a conversa que poderia curar uma ferida, a ação que traria mais alinhamento com a alma. A mente diz que quer, mas o campo diz: ainda não estou pronto. E enquanto essa prontidão não for sentida como segura, a procrastinação continuará se manifestando. Esse é um ponto delicado. Entender que, por trás da inércia, pode haver um medo profundo de brilho. Medo de ser pleno. Medo de ter sucesso. Medo de romper com a narrativa de escassez que manteve tudo no lugar por tanto tempo. É preciso muita compaixão para olhar para isso sem julgamento.
Muita escuta para perceber que nem sempre se adia por desinteresse. Às vezes, se adia por reverência à própria expansão. Porque intuir o que se pode ser assustador. Mas também é libertador perceber isso. Porque, ao nomear esse medo, ele começa a perder força. Ao reconhecer que se teme a própria grandeza, já se está um passo mais perto de vivê-la. A mente acelera quando a alma está silenciada. Existe um momento em que a mente começa a operar de forma desordenada, excessiva, repetitiva. Ela salta de pensamento em pensamento, de ideia em ideia, sem conseguir concluir, aprofundar ou relaxar. Essa aceleração mental, muitas vezes confundida com excesso de estímulo ou estresse, pode ser o reflexo direto de uma alma que não está sendo ouvida. A alma não grita. Ela sussurra. Ela orienta por meio da intuição, da sensibilidade, da vibração do corpo. Mas quando esses canais de escuta são ignorados, por distração, medo, condicionamento ou rotina, o único sistema que permanece ativo é o da mente racional. E ela, sozinha, não consegue sustentar o fluxo da vida. O resultado é um tipo de hiperatividade interna que rouba clareza. A mente, sem a orientação da alma, começa a girar em círculos. Busca saídas, planeja estratégias, tenta prever, controlar, antecipar. Mas quanto mais pensa, mais distante fica da ação com sentido. É por isso que, em muitos casos, a procrastinação vem acompanhada de ansiedade. Não é que a pessoa esteja parada, desinteressada ou desligada. Ela está sobrecarregada por dentro, pensando demais, sentindo pouco, desconectada da fonte interior que dá direção. A alma sabe o momento certo de agir. Ela sabe quando descansar, quando avançar, quando esperar. Mas para ouvi-la, é preciso desacelerar. É preciso silenciar os ruídos, as cobranças, as comparações. A mente, por si só, pode até resolver problemas, mas só a alma sabe qual problema vale a pena resolver. Só ela distingue o que é importante do que é urgente. Só ela conduz com propósito, em vez de apenas com pressa. Quando se está desconectado da alma, o tempo parece sempre pouco. As decisões se tornam pesadas. A dúvida ocupa tudo. A procrastinação surge como uma pausa forçada, como se o campo estivesse tentando conter o excesso de ruído para que, enfim, algo mais sutil possa ser escutado. Mas ao invés de parar para ouvir, a maioria tenta pensar mais. Mais planejamento, mais controle, mais exigência. E com isso, se afasta ainda mais da única coisa que poderia realmente trazer clareza: presença. Silenciar não é parar de agir. É agir a partir de um lugar mais verdadeiro. É deixar que o movimento surja do centro e não da periferia. É sair da confusão mental e entrar no alinhamento energético. A mente, quando aliada da alma, é poderosa. Mas quando tenta ocupar o lugar da alma, se torna um campo de batalha. E nesse campo, a procrastinação é a trégua. É o momento em que tudo desacelera porque está fora de controle. Não para punir, mas para proteger. Então, da próxima vez que a mente acelerar e a vontade desaparecer, não se cobre por não fazer. Pergunte: o que estou evitando sentir? O que a minha alma está tentando me mostrar em silêncio? Por que estou tentando resolver tudo com pensamento, se o que preciso é reconexão? As respostas podem não vir na hora, mas o simples ato de perguntar já acalma, já reposiciona, já abre espaço. A mente precisa da alma como um instrumento precisa de afinação. E quando se alinha, a música volta. E esse passo pode ser pequeno, uma escolha consciente, uma ação simbólica, um gesto que comunique ao campo: eu estou pronto para crescer com segurança, com verdade, com raízes profundas. A procrastinação que nasce do medo de ser quem se é, não precisa ser forçada a ir embora. Ela precisa ser acompanhada com amor até que sinta que pode partir. E quando ela parte, algo se acende por dentro. Não é um fogo de urgência. É uma chama estável que diz: agora eu posso ser. O excesso de estímulo bloqueia a energia da ação consciente. Vivemos em uma era de excesso.
Excesso de informação, de opiniões, de sons, de imagens, de urgências que não são realmente nossas. E nesse excesso, algo sutil, mas essencial vai sendo silenciado. A capacidade de sentir com profundidade o que realmente importa. Esse excesso não se traduz apenas em cansaço. Ele se traduz em paralisia. Porque o sistema energético humano, sensível, intuitivo, vibracional, não foi criado para processar simultaneamente tantos estímulos artificiais, tantos pedidos externos, tantas demandas desconectadas da alma. A mente sobrecarregada perde foco. O corpo hiperestimulado perde vitalidade. A alma sufocada perde espaço para se manifestar. E o resultado é esse que muitos experimentam diariamente. Uma vontade constante de fazer, mas uma energia ausente para sustentar. Uma intenção nobre, mas uma confusão interna que impede o primeiro passo. Uma busca por propósito, abafada por notificações e distrações vazias. Nesse cenário, a procrastinação é, muitas vezes, uma pausa inconsciente do sistema tentando se reorganizar. Um grito do campo pedindo silêncio, pedindo menos, pedindo presença. Porque não é possível agir com consciência quando se está anestesiado pelo excesso. A energia da ação verdadeira precisa de espaço, de clareza, de quietude, de respiração profunda antes do movimento. O mundo atual confunde agitação com produtividade, confunde ocupação com realização, confunde responder a tudo com estar em fluxo. Mas a alma sabe a diferença, e quando essa diferença se torna grande demais, ela para. Ela suspende o movimento. Ela entra em estado de espera, até que o campo esteja limpo o suficiente para que ela possa guiar novamente. Por isso, muitas vezes, antes de tentar agir, é preciso desintoxicar. Desintoxicar da sobrecarga sensorial. Desintoxicar do ruído emocional. Desintoxicar do hábito de consumir mais do que se integra. Isso não exige isolamento radical. Exige escolha consciente. Um ritual de presença. Um compromisso interno de proteger o próprio campo. Pode ser um momento sem tela, um caminhar sem fone de ouvido, um tempo em silêncio antes de iniciar qualquer atividade. Uma escolha diária de ouvir mais o próprio corpo do que o mundo lá fora. Essas pequenas decisões restauram o espaço interior necessário para que a ação surja com intenção, e não como resposta automática ao caos. A procrastinação, nesse contexto, deixa de ser um problema e se torna um termômetro. Ela mostra quando o sistema está saturado, quando a ação perdeu alma, quando é preciso respirar antes de continuar. A pergunta então se transforma: será que estou realmente sem vontade? Ou será que estou hiperestimulado demais para ouvir minha vontade real? A resposta pode mudar tudo, porque quando se tira o excesso, o essencial aparece. E o essencial sempre tem energia, sempre tem direção, sempre encontra um jeito de se manifestar, com leveza e verdade. Você não procrastina porque é fraco, mas porque ainda não se sente seguro para ser forte. Existe uma força dentro de todo ser humano. Não a força da rigidez, da cobrança, da performance, mas a força da presença verdadeira. A que se manifesta quando há segurança para ser quem se é. Quando há permissão para expressar o que vibra por dentro. Quando há espaço interno para ocupar o próprio lugar no mundo. Mas quando esse espaço é ameaçado pelo medo de errar, pelo trauma do julgamento, pela história de que ser forte é perigoso, a alma hesita, a energia se contrai e a procrastinação aparece, não como fraqueza, mas como proteção. Muitos confundem a ausência de ação com incapacidade. Acham que quem adia, quem trava, quem evita, é fraco. Mas a verdade é mais profunda. Na maioria das vezes, quem procrastina tem dentro de si uma força imensa, mas ainda não aprendeu que é seguro acessá-la, porque em algum momento da vida essa força foi reprimida. Talvez na infância, ao ouvir que estava sendo intenso demais, rebelde demais, emocional demais. Talvez na adolescência, ao perceber que brilhar trazia inveja ou exclusão. Talvez na vida adulta, ao sentir que ser autêntico custava caro demais. E então, sem perceber, foi criando um sistema de contenção.
A energia começou a ser controlada, escondida, abafada. O poder interno foi se tornando silêncio, e a ação verdadeira foi trocada pela adaptação. Procrastinar, nesse caso, é um sintoma de medo. Não o medo do fracasso, mas o medo do sucesso. O medo do que acontece quando se age com verdade. O medo do impacto que se causa. O medo da transformação que se inicia. Esse tipo de procrastinação é sutil. Ela aparece quando se está prestes a dar um passo importante, quando algo novo se aproxima, quando a própria luz começa a incomodar, e ela é traiçoeira, porque se disfarça de desinteresse, de preguiça, de confusão, mas no fundo, o que está acontecendo é outra coisa. O sistema interno ainda não sente que é seguro ser forte. A força assusta quando não foi acolhida. Ela parece perigosa quando já foi punida. Ela é contida quando se aprendeu que era mais seguro não incomodar. Mas essa contenção tem um custo. Ela aprisiona a alma em um ciclo de paralisia que não é natural. E enquanto essa força não for reintegrada, a procrastinação continuará sendo o freio. O caminho, então, não é forçar ação. É restaurar segurança. É dizer internamente: está tudo bem ser visto. Está tudo bem errar. Está tudo bem ser grande. Está tudo bem me mover a partir da minha verdade. Pode parecer simples, mas essa permissão muda o campo. Tira a alma do modo defesa e coloca no modo expressão. E quando isso acontece, o corpo responde. A clareza volta. A ação flui. A procrastinação se dissolve, porque já não precisa mais proteger nada. Você não está procrastinando porque é fraco. Você está se contendo porque aprendeu que ser forte trazia dor. Mas agora, talvez seja a hora de atualizar esse contrato, de reescrever a história da sua própria energia e permitir que a sua força não seja mais medo, mas movimento. A procrastinação também é um reflexo da desconexão com o corpo. Muitas vezes buscamos explicações mentais para aquilo que o corpo já está tentando comunicar. Nos perguntamos por que não conseguimos começar, continuar ou terminar uma tarefa. E enquanto a mente procura razões, justificativas e estratégias, o corpo, silenciosamente, está gritando. Mas como nos acostumamos a ignorar os sinais do corpo, o que sentimos é apenas bloqueio, e chamamos isso de procrastinação. O corpo é o primeiro a perceber quando algo está fora de alinhamento. Ele sente quando há tensão, quando falta descanso, quando a respiração está superficial, quando os músculos estão contraídos sem motivo aparente. E mesmo assim, tentamos continuar. Empurramos, forçamos, acusamos a nós mesmos de falta de foco, quando na verdade o corpo só está pedindo presença. A procrastinação, em muitos casos, é um pedido do corpo por reintegração. Um grito sutil. Me escuta antes de agir. Porque não é possível sustentar uma ação verdadeira com o corpo em colapso, com os ombros em alerta, com o peito fechado, com a respiração presa. Nos desconectamos tanto do corpo que passamos a tratá-lo como um obstáculo, quando ele, na verdade, é o portal. Ele não apenas executa a ação, ele sustenta a vibração. Ele traduz a alma em gesto. Ele revela, na sua linguagem silenciosa, tudo aquilo que a mente ainda não sabe nomear. E se você sente que procrastina, pode ser que esteja tentando agir a partir de uma cabeça que não está mais conectada ao coração, nem ao corpo. A boa notícia é que o caminho de volta está sempre acessível. Ele começa com pequenas pausas, com movimentos conscientes, com uma respiração mais profunda, com o toque gentil sobre o próprio peito, como quem diz: eu estou aqui com você. Talvez, nesse momento, tudo que o corpo precise seja de um gesto de reconexão. Talvez ele esteja esperando há dias por esse contato, por essa escuta, por esse alívio. E quando essa conexão acontece, algo muda. A energia que estava estagnada começa a circular. A clareza mental aumenta. A vontade retorna, não como esforço, mas como consequência da presença. A desconexão com o corpo é também uma desconexão com o agora. E a procrastinação, nesse contexto, é o resultado de um corpo no passado, uma mente no futuro e uma alma tentando, em vão, trazer todos para o presente. Quando todos se encontram, corpo, mente e alma,
a ação flui. Não porque se tornou mais fácil, mas porque agora há sustentação para vivê-la com inteireza. Então, da próxima vez que se perceber travando, não comece pensando. Comece sentindo. Sinta seus pés no chão. Sinta o ar entrando. Sinta o que está contraído e o que está pedindo movimento. E aos poucos perceba. A procrastinação que parecia bloqueio era, na verdade, um pedido de reconexão. E o corpo, quando ouvido, mostra o caminho. A cura da procrastinação não é pressa. É reconexão com o tempo da alma. A maior ilusão que nos contaram sobre a procrastinação é que o problema está no tempo, na falta dele, no mau uso, na necessidade de fazer caber tudo. Mas a verdade é que o tempo para a alma não é linear. Não é uma sequência de tarefas, metas ou horários. O tempo da alma é cíclico, profundo, sensível. Ele pulsa com a mesma inteligência que move as marés, que conduz as estações, que sustenta os ritmos invisíveis do universo. E quando tentamos viver desconectados desse tempo, a vida se torna um campo de batalha. A mente corre, o corpo cansa, a energia some. A procrastinação se instala, como uma pausa forçada, tentando nos lembrar que há outro tempo possível. Esse outro tempo não é lento nem ineficiente, é apenas mais sábio, mais verdadeiro, mais presente. A cura da procrastinação não vem ao fazer mais, ela vem ao sentir melhor, ao honrar o momento presente, ao respeitar os próprios ciclos, ao sair da lógica da produtividade cega e entrar na frequência da presença consciente. Porque muitas vezes o que chamamos de procrastinação é apenas um não agora da alma. É um tempo de preparação. É um intervalo sagrado entre a intuição e a ação. É o campo reorganizando forças para que, quando o passo for dado, ele seja inteiro, e não mais uma tentativa de cumprir expectativas externas. Ao invés de se cobrar para ser mais rápido, respire. Ao invés de se culpar por não estar produzindo, se escute. Ao invés de se comparar com o ritmo dos outros, honre o seu. A alma não tem pressa. Ela tem propósito, e o tempo dela é perfeito. Quando você começa a confiar nesse tempo, a vida se reordena. As tarefas fluem. As ações se tornam expressão, e não obrigação. A energia se multiplica porque não está mais sendo usada contra si mesmo. A procrastinação perde o sentido porque o movimento não nasce mais da cobrança, mas da conexão. E nesse estado, o que parecia difícil se torna natural. O que antes era luta vira dança. O que era trava se transforma em ponte. Você não veio ao mundo para funcionar como uma engrenagem. Você veio para criar, sentir, curar, expandir. E cada vez que você honra o seu tempo interno, a sua energia se alinha com o tempo da vida. E tudo se encaixa. O silêncio vira sabedoria. A pausa vira preparo. A ação vira expressão da alma. Essa é a verdadeira cura. Não fazer mais, mas fazer com verdade. E nesse caminho, a procrastinação deixa de ser um obstáculo e se transforma na grande mestra que te ensinou a voltar para si. A procrastinação nunca foi o inimigo. Ela foi o espelho. O reflexo sutil de partes de si que pediam pausa, escuta, cura. Em vez de lutar contra ela, talvez o verdadeiro caminho seja acolher o que ela revela. Porque toda vez que você se escuta de verdade, a energia volta. A ação acontece. Não como obrigação, mas como resposta natural de quem está em paz por dentro. A alma não procrastina. Ela apenas espera o momento em que tudo dentro de você se alinha para agir com verdade. E quando esse momento chega, não há mais resistência, só presença e fluidez.